Tem um momento na vida em que a maioria das pessoas enfrentam um estresse muito grande quando se deparam com o fim da adolescência e início da vida adulta, e muitas vezes não sabem o que fazer dali pra frente, que profissão tomar, que faculdade escolher, o que vai ser daqui pra frente. Isso acaba gerando uma grande pressão, um fardo muito pesado. Eu tive sorte. Não porque não sofri pressão extrema para decidir o meu rumo. Eu sofri. O diferencial aqui é que eu já sabia que rumo tomar há muito tempo. Desde bem cedo eu soube o que eu queria fazer da vida, porque sempre esteve comigo, sabe? Eu queria criar. Isso desde muito jovem. Desde os 4 anos, quando eu assisti a um filme em VHS sobre dinossauros feito pela Disney, eu me encantei com aquilo desesperadamente, ao ponto de assistir o mesmo filme e todos os dias decorar todas as falas e efeitos sonoros também, e tentar replicar tudo aquilo o mais fielmente possível com os meus brinquedos. Eu recriava todo o filme a partir dos meus brinquedos dentro da minha casa e ficava ali, revivendo aquele filme na minha cabeça. Com o passar dos anos, eu fui expandindo os horizontes para além do filme de dinossauros da Disney. Eu queria mais daquilo, mais daquela obra que era incrível e eu nem conseguia explicar o porquê que eu gostava tanto. Foi então que eu, com os meus dinossauros de plástico, comecei a criar a sequência daquele filme, onde cada dia que eu brincasse seria um episódio de uma série que se passava no mesmo universo daquele filme, uma sequência. E isso se estendeu por anos. Com o tempo, a história tomou grandes proporções e os dinossauros até ganharam superpoderes. Outros tipos de brinquedos somaram-se à equação e o universo que eu criei ali com aqueles brinquedos e criatividade era imenso. De modo que só eu entendia o que era tudo aquilo. Não dava para explicar. Mesmo hoje em dia, não daria para explicar tanta coisa que foi criada ali. Dali um livro extremamente sem sentido, com cerca de 1000 volumes, porque eu continuei com aquele mesmo universo que começou quando eu tinha 4 anos de idade, até eu ter cerca de 10 anos, que foi quando eu comecei a largar os brinquedos de vez. Mas a vontade de criar é uma coisa que nunca foi embora. Nunca. Além do filme de dinossauros da Disney, inúmeras outras obras participaram da minha vida e somaram ao meu caráter, ajudaram e foram cruciais para formar tudo o que eu sou hoje. O Ursinho Pooh, as Meninas Superpoderosas, Pokémon e mais tarde Dragon Ball Z, Naruto, que inclusive foi uma obra determinante para o meu senso criativo se aflorar ainda mais. Resident Evil nos videogames, Harry Potter nos cinemas e na literatura, que é outra obra a qual eu devo muito, e por fim, aquela que vocês conhecem bem, The Walking Dead. Todas essas obras feitas por outras pessoas criativas e muitas outras foram a minha bagagem, minha inspiração. Participaram da minha formação e sem elas eu não seria ninguém. Os anos foram se passando e, inspirado por essas obras, eu sempre estava querendo criar uma coisa que cativasse as outras pessoas de alguma forma. Eu já escrevi mangás genéricos e com ele aprendi a desenhar e aprimorei meu traço para mais tarde fazer outros mangás não tão genéricos e um pouquinho mais bem desenhados. Com 13 anos, em meados de 2010, eu fazia filmes caseiros filmados com um MP5 terrível, baseados no universo de Resident Evil e, portanto, com uma trama extremamente chupada da saga. Mas foi só em 2011 que eu aprendi edição, graças a esses terríveis filmes caseiros, e fui aprimorando e aprendendo, desse jeito, colocando a mão na massa, porque eu queria criar algo legal. Eu não tava nem aí pra escola. Eu sabia que não era o meu lugar e que eu não usaria nada daquilo na minha vida. O que importava pra mim tava fora dela. A escola parecia me atrasar, sabe? Muito porque eu sempre tava ocupado criando alguma coisa, alguma história. Mas a escola sempre tava no meio pra parar o meu trabalho e nada mais. No fim, ela só me serviu bem nos primeiros anos da minha vida, quando eu aprendi a ler, escrever, interpretar e o básico da matemática. Também fiz muitos ótimos amigos que levarei pra vida inteira.
inteira por intermédio da escola. A verdade é que a escola até tem boas coisas para ensinar, coisas interessantes e fascinantes, mas não ensinam da maneira que deve ser ensinada, com inspiração, com força de vontade, cuidado, o mesmo cuidado que essas obras incríveis tiveram, e com isso me conquistaram, me inspiraram de maneira absurda e mudaram minha vida, diversas vezes inclusive. A prova disso é que muitos dos assuntos que a escola ensinava e eu achava boring, mais tarde eu aprendi por mim mesmo, simplesmente porque alguém na internet me apresentou o mesmo assunto de maneira mais atrativa e adequada, seja uma matéria, um vídeo do Nostalgia ou outro canal que ensinasse grandes coisas aos seus inscritos. Em outras palavras, é como se o mundo estivesse evoluindo a todo segundo, a todo momento, mas a escola continuasse parada no tempo. Frequentei por mais de 10 anos e nada mudava. Enquanto isso, o mundo lá fora havia se tornado outro, inúmeras e inúmeras vezes. É por isso que eu passava grande parte do tempo das aulas escrevendo histórias, de ficção, é claro, que não tinham nada a ver com a matéria. E com 14 anos eu tive uma ideia. Uma das ideias mais incríveis que eu já tive até hoje, e eu a coloquei no papel imediatamente, mesmo sendo muito inexperiente na época. E toda essa bagagem que eu tinha até então, dessas obras que eu amava, pesaram na conta e eu consegui desenvolver aos trancos e barrancos. A ideia foi tomando forma e se tornando alguma coisa. Mais tarde, depois de eu desenvolver bastante, eu decidi que seria um livro. Eu tinha e tenho muito orgulho dessa história e sempre digo que foi a coisa mais bem feita que eu já fiz. Porque os anos foram se passando e eu escrevia e escrevia, com a cabeça cada vez mais madura e mais habilidade que a prática de escrever por dias inteiros num caderninho da Coca-Cola e muitos outros, conforme esse tinha suas folhas preenchidas, me permitiam. A história evoluía comigo e ficava cada vez melhor, mas eu sentia que ainda estava longe do ponto, sabe? Hoje em dia, em 2019, essa mesma história ainda não está no ponto. Eu sinto que eu ainda posso evoluí-la muito mais para que um dia sim eu possa publicá-la. Eu tenho até um registro de direitos autorais que eu fiz para essa obra na Biblioteca Nacional, mas mesmo assim ainda não é hora de publicar. Quem sabe um dia eu não lance, né? Quando ela estiver no ponto, no caso. Eu sempre estou abrindo o projeto e aprimorando-o. Sinto que ainda tenho que evoluir, para que quando eu lance, seja a coisa mais bem feita que eu já fiz de fato. Mas isso já é assunto para outro dia. Pulemos pro final de 2015, onde eu decido entrar na internet de alguma forma, de maneira séria. A escola estava acabando e eu sabia o que eu queria fazer da minha vida, mas eu ainda precisava de algo para ser livre e criar minhas coisas pro resto da minha vida. Me provar. Tudo isso é muito bonito, um menino criativo que sempre soube o que queria fazer da vida, mas no fim do dia, o que importa para os seus pais é se você vai conseguir comer no futuro fazendo isso, entendeu? Dinheiro, boletos, vida adulta. E é aquilo que eu falei no início do vídeo. Cobrança, pressão, fardos e coisas da vida real que todos nós temos que passar e é normal. Tá tudo bem. O que eu precisava era fazer algo, e rápido, algo sério, que cativasse pessoas, que me fizesse ser conhecido de alguma maneira, que lançasse o meu nome e que me desse algum tipo de credibilidade, e ocasionalmente lucro. Tudo porque eu precisava me provar para os meus superiores, para minha família, convencê-los de que eu conseguiria fazer o que eu queria e ao mesmo tempo pagar os boletos futuros, não é mesmo? Em outras palavras, viver bem, de cabo a rabo. É aí que entra na história Os Viajantes, obra que veio antes do The Walker Center. O canal BookTube foi o primeiro canal sério que eu criei no YouTube, e Os Viajantes era uma web audiosérie que eu pretendia fazer por lá. Era um projeto ambicioso, onde eu contaria uma grande história sobre um conspirador de garagem que acreditava que aliens, lobisomens, fantasma e esse tipo de criatura não só existem, mas coexistem com a humanidade. Eu queria trazer um formato diferente para contar essa história. Precisava ser diferente, precisava ser novo, porque o YouTube já em 2015 e 2016 era uma plataforma consolidada e muito difícil de se ingressar, porque é um mercado extremamente saturado onde muitas coisas já foram tentadas. Se você quer entrar nesse mercado, você precisa ser novo, você precisa fazer o que o pessoal ainda não fez. É meio que uma fórmula que com certeza vai funcionar se você a fizer direitinho. O difícil é fazê-la direitinho. Eu misturei os conceitos dos audiolivros e radionovelas com a animação para fazer Os Viajantes. E no início de 2016 eu consegui lançar um primeiro episódio que foi um perrengue pra fazer, mas que foi uma grande escola pra mim, me ensinou muito, e eu devo muito a esse projeto.
A série estava no ar, os viajantes foram ao mundo e eu tava apostando todas as minhas fichas naquilo. E foi um grande fracasso, obviamente. Assim como todo o primeiro projeto criativo sério da maioria das pessoas. O episódio 1, depois de meses, não passou de 350 views, que vinham só dos conhecidos pra quem eu mandei, pra que assistissem. Mas eu continuei. Lancei um episódio 2, 3 e por último um episódio 4. Mas o projeto não deslanchava. Eu também tinha aprendido muita coisa com esses quase 6 meses de produção, mas continuava sem alcançar as pessoas. E por que será? Eu me perguntava. Será que o YouTube era muito cruel e não divulgava a minha incrível obra para as pessoas? Será que meu canal era quebrado? Não, nada disso. A obra não deslanchava porque ela não era boa o suficiente para isso. Eu não tinha experiência, não tinha mesa digitalizadora, desenhava tudo no papel, tirava foto e recortava no Photoshop, pois não dá para desenhar com o mouse, né? Dava até uma textura interessante pro desenho, pois realmente era feito no papel e depois digitalizado por meio de foto. Mas continuava uma merda. Minha atuação era ruim e os demais que eu chamei pra dublar os outros personagens também eram inexperientes. E eu nunca havia dirigido nada sério na vida pra indicar pra essas pessoas por onde ir e como fazer. Não era bom o suficiente e só mais tarde eu fui entender isso. Mas agora estamos chegando no ponto mais importante. O momento que mudaria minha vida para sempre. Em 2016 eu tinha terminado a escola e por isso estava me dedicando seriamente, desesperadamente aos viajantes. Aquilo tinha que dar certo. Eu tinha que me provar para todo mundo, para minha mãe, para minha avó e para o resto da minha família que tinha potencial ali. Mas eu via muito bem a cara de descontentamento dessas pessoas. Eu parecia uma decepção para elas, sabe? Eu não estava conseguindo me provar. Eu não estava conseguindo jogar aquele fardo fora. Em paralelo, The Walking Dead estava num momento incrível e me ajudava muito a esquecer esses probleminhas. Como sempre, as obras de ficção sempre me ajudaram descomunalmente. Mas como a escola havia acabado, eu não tinha mais com quem comentar The Walking Dead. Tínhamos uma tradição na época da escola. Toda segunda-feira, após um episódio de The Walking Dead, comentávamos o mesmo na escola, analisávamos o episódio ali e era incrível. Juntar os parceiros ali, falar sobre a série mais assistida do momento, na hora do recreio, no intervalo, entre as aulas e até no meio da aula tu mandar um "O Glenn não morreu não, miséria!" pro colega do outro lado da sala. PS. Era a época da 6ª temporada e o Negan havia aparecido. Estávamos diante do que parecia que seria o maior momento da série The Walking Dead. Negan havia escolhido alguém e o matado, mas a 6ª temporada acabou ali. E lá estava eu, no meio de 2016, esperando a 7ª temporada começar. Notícias saíam e a Comic Con se aproximava, com o primeiro trailer da temporada. E eu não tinha mais a escola para comentar com a galera sobre tudo o que estava acontecendo. Mas eu tinha internet e queria comentar The Walking Dead. Ora, então por que não criar um canal sobre The Walking Dead? Eu poderia comentar tudo o que estava acontecendo. E assim foi. E no dia 18 de julho de 2016, há exatos 3 anos atrás, ia ao ar o primeiro vídeo do The Walker Center. Um vídeo intitulado Negan matará 2 pessoas na 7ª temporada, que era uma grande teoria que vinha ganhando força e que eu não acreditava muito, mas queria compartilhar aquilo. Não tinha muito compromisso com aquilo, não tinha grandes expectativas, até porque o vídeo não era nada demais. E hoje em dia, assistir aquele vídeo é horrível, meu amigo. Eu definitivamente não sabia como fazer. Mas aquele vídeo havia rendido 300 views e alguma coisa. E isso muito rapidamente. Mesmo sendo pouco, eu senti potencial naquilo. Senti o engajamento das pessoas comentando aquilo. E acima de tudo, eu tinha adorado fazer. Então continuei. Divulguei o vídeo na Only Walkers, um grande grupo do Facebook da época. Chamei uma das ADMs que me permitiu postar o link, o que também deu uma força ao vídeo. E daí veio ele, o trailer da 7ª temporada de The Walking Dead. Foi aí que eu lancei a minha primeira análise de trailer aqui no canal. E aquele foi o primeiro viral do The Walker Center. O vídeo bateu 8.000 views em questão de dias e o canal pulou de 200 e poucos inscritos para mais de 1.000. Havia alguma coisa ali. Então eu postei outro vídeo falando sobre o que eu faria num apocalipse zumbi, que também viralizou e mais inscritos chegaram. Na mesma época eu também havia postado um vídeo sobre as melhores cantadas de The Walking Dead, que é um péssimo vídeo hoje em dia, mas que na época acabou se tornando parte das piadas internas do canal
canal que apareciam em todos os vídeos aqui e ali na área dos comentários. E daí meio que o canal se consagrou. Era um viral maior que o outro. Os vídeos todos iam bem e as pessoas me chamavam no Facebook para me parabenizar. Criamos até um grupinho para os inscritos postarem as coisas e interagirem entre si. E muitos se tornavam fãs do canal e estavam presentes em todos os vídeos. Eu até lembrava dos nomes de usuário de muitos na época. Mas foi crescendo e crescendo e eu não conseguia mais lembrar porque eram muitos comentários de muitas pessoas diferentes chegando. E foi nessa época também que surgiram as redublagens. Um quadro que foi crucial para o sucesso do canal, onde eu redublava os episódios de The Walking Dead da maneira mais tosca possível, com as piores piadas possíveis e que deu muito certo e eu nunca soube o porquê, pois as pessoas morriam de rir com as redublagens e eu nunca achei graça. Tanto que eu sempre as produzia sem saber se estava acertando ou não. Era sempre um tiro no escuro. Fato era que eram terríveis as redublagens também, pois eu não sabia o que estava fazendo, mas as pessoas gostavam e pediam mais, e eu fazia mais, e o canal crescia e eu aprendia com aquilo, e os vídeos evoluíam lentamente e eu aprendia a apresentar. A 7ª temporada chegou e o canal foi às alturas, com as redublagens e as análises de episódio. Fui aprendendo a analisar o melhor possível e fui melhorando, e foram 10 mil inscritos em poucos meses. Os 20 mil também vieram logo depois. Ei, cachorro! 11 mil! 20 mil! Yeah! Houveram especiais e coisas icônicas do canal The Walker Center iam nascendo naturalmente. Como a Adelaide, a tartaruga de pano que era usada como peso de porta no meu quarto, mas que acabou virando a maligna Adelaide que tinha os seus superpoderes. Explodia pessoas e matava todos aqueles que não deixavam o like. Mais tarde, até virou parte do cenário dos vídeos e da intro. Também aparecia secretamente em vários vídeos, como easter egg para o pessoal ficar procurando. Também não demorou a surgir a primeira intro, que viraria tradição e que mais tarde se tornaria algo anual e que eu tenho muito orgulho. Desde 2016 eu passava dias para bolar a intro e montá-la, e o resultado foi o que muitos de vocês já conhecem. The age of 5. I had something in mind. As redublagens tomavam forma e o universo estava sendo criado dentro do The Walking Dead. Era quase como uma outra dimensão, onde Carl virava Cural, onde Rick era Ricardo, onde Daryl era Dario, e todo o contexto do que acontecia em The Walking Dead era distorcido para o universo zoado de The Walking Dead, escrito todo errado. E como falar de coisas icônicas sem citar o bordão do canal, que surgiu no meio de um vídeo aleatório, sem nenhuma pretensão ou premeditação, e eu gostei da sua sonoridade. E Walkers, bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal exclusivo de The Walking Dead. Acabou ficando legal e eu usei no vídeo seguinte. Logo se tornou parte da mitologia do The Walker Center. No ano de 2017, cobrimos o final da 7ª temporada e o início da 8ª. E todo o hiatus no meio disso. Acompanhamos aqui os altos e baixos de The Walking Dead, os erros e acertos. A comunidade crescia cada vez mais. The Walker Center estava se tornando referência e era tradição vir aqui assistir as análises de cada episódio de The Walking Dead no dia seguinte após o seu lançamento. E aí a cobrança foi aumentando, pois o público só crescia. Foi nessa época em que batemos 50 mil inscritos e quando as redublagens pararam de ser feitas. Tanto porque o YouTube prejudicava o canal por meio delas, quanto porque eu já estava cansado de fazer o quadro, que era extremamente desgastante. Não era mais a vibe do momento e eu estava começando a entender qual era o meu papel e a minha responsabilidade aqui, e como atender essa demanda, tanto que no fim desse mesmo ano chegamos aos 100 mil inscritos, uma marca incrível que foi muito inesquecível pra mim. No fim desse mesmo ano eu já havia consagrado o canal, minha vida já havia mudado e eu já ganhava alguns trocados do YouTube, minha família já acreditava no meu potencial e eu havia me provado. Eu podia agora continuar seguindo o meu sonho com tudo, sem preocupações, seguir criando as minhas coisas, pois eu havia chegado em algum lugar e estava indo para algum lugar. As coisas estavam seguindo em frente. É aí que eu decido fazer um remake de Os Viajantes, porque sempre foi um projeto importante para mim, que eu queria muito que desse certo lá em 2015 e não deu, pois eu não tinha condições de fazê-lo. Não havia recurso, habilidade e nem público.
Agora, porém, eu tinha. E Os Viajantes foi refeito com tudo o que eu tinha a oferecer naquela época. Agora eu havia usado os trocados que o canal rendeu para comprar uma mesa digitalizadora que poderia levar tudo a outro nível. E assim foi. Os Viajantes foi refeito e ficou anos-luz melhor que sua primeira versão, que hoje em dia nem existe mais. A versão que vocês conhecem é o remake, que foi ao ar e com a ajuda do marketing pesado que fiz no The Walker Center naquela época. O primeiro episódio, agora sim, havia sido um sucesso e pessoas se apaixonaram por Os Viajantes. 2018 chegou e os canais avançavam. The Walker Center continuava consolidado e evoluindo, enquanto Os Viajantes era lançado. 7 episódios foram lançados ao todo, mas a série acabou ficando em aberto. A primeira temporada foi escrita com 10 episódios, mas só 7 foram ao ar, pois a série foi sofrendo uma queda de audiência vertiginosa. Porque Os Viajantes eram uma aberração de trabalho duro, demandavam um tempo praticamente infinito e dedicação maior ainda. O projeto não estava se pagando e o The Walker Center continuava um sucesso desenfreado. Eu precisava seguir com o The Walker Center, pois havia se tornado o meu trabalho, o meu carro-chefe, principal obra e fonte de renda, e com isso, Os Viajantes ficou inviável. O motivo da queda de audiência, julgo que foi o mesmo da primeira vez que fora lançado. Não tava no ponto ainda. Eu não tava no ponto ainda. Faltava qualidade. É um projeto que me dá muito orgulho e os resultados até hoje são ótimos de se assistir. Mas Os Viajantes era pra ser muito mais do que aquilo. Tinha e tem o potencial de ser mais do que aquilo. E vai ser. Apenas e somente quando eu tiver potencial suficiente pra trabalhar essas aberrações que a minha mente cria. Os Viajantes, em seu roteiro e em seu conceito, é uma obra incrível, uma das coisas mais incríveis que já saíram da minha cabeça. É só que acontece que ela é uma ideia maior do que o meu potencial atual. Um dia esse jogo vai se igualar. E se você era um grande fã de Os Viajantes ou quer ver a volta da série, é simples. Vá no canal da série, o BookTube, na aba Comunidade agora mesmo. E deixe o seu voto na enquete com a seguinte pergunta: você quer que a série volte em breve? Se 20 mil pessoas votarem, então eu saberei que a série deve voltar o quanto antes e darei um jeito. Se não, então vocês entenderão o porquê de eu ainda não estar pronto para isso. Basta pensar um pouquinho. Mas voltando ao The Walker Center, o ano de 2018 chegou e o canal continuava extremamente forte. E eu continuava evoluindo. A segunda intro do canal veio ao ar naquele ano, que muitos de vocês também conhecem e acompanharam as várias vezes que ela foi exibida aqui. Essa intro continua bonita até hoje, na minha opinião. E 2018 é um ano de evolução vertiginosa, um ano complexo, de muita ponderação sobre a qualidade do meu conteúdo e muita tentativa de melhorá-lo. Grandes hits do canal surgiram nesse ano, alguns deles sendo vídeos que eu gosto até hoje, como o especial sobre a saga dos Sussurradores, onde eu conto e relembro todos os acontecimentos da saga dos quadrinhos, um especial em 2 partes com horas de duração se somados. Também temos o especial de cada uma das temporadas, que saiu às vésperas da estreia da 9ª temporada de The Walking Dead, onde relembramos e analisamos todas as 8 temporadas, uma por vídeo. São basicamente 8 vídeos especiais que eu amei muito ter feito. Sem falar que esse também foi o ano onde começamos a iniciativa O Próximo Mundo, uma ideia que existe desde que o The Walker Center estourou. Como vocês viram até aqui, minha vida se resume a criar coisas. Desde criança é assim e é o meu trabalho hoje em dia. É isso que eu sei fazer e o que eu melhor faço da vida. E O Próximo Mundo foi fruto disso. Sabe, eu não consigo ficar na mesmice, eu não consigo me contentar. E eu não quero. O que eu quero é mais, eu quero melhorar, quero ir mais longe e ser o responsável pelo mesmo que fizeram comigo ao longo da minha vida, criar coisas que cativem as pessoas. Essa é a história da minha vida e vai continuar sendo assim até o meu último dia na Terra. E é por isso que testamos a iniciativa O Próximo Mundo naquele ano. Testamos conceito, colocamos na ponta do lápis e sujamos as mãos. Lançamos até um piloto que, embora datado e amador, me ensinou muito e eu pude ver como as coisas são na vida real.
na prática. Esse era exatamente o intuito desse projeto. E o conceito passou a ser criar uma minissérie pós-apocalíptica independente no YouTube, que se passasse aqui no Brasil. E o objetivo era fazer algo verdadeiramente profissional, algo inesquecível, que cativasse as pessoas tanto quanto The Walking Dead cativou. O objetivo era levar tudo a outro nível. E é um projeto tão grandioso que está em curso até hoje. Fizemos o piloto. As pessoas deram feedback e nós também descobrimos como funciona uma produção assim. Passei todo esse ano de 2018 trabalhando no roteiro do que seria essa minissérie de 6 episódios. E o plano era lançá-la em 2019, mas lentamente o projeto foi se mostrando mais trabalhoso que isso. E dessa vez eu não iria só me superar entregando a coisa mais incrível que eu já fiz na internet, mas também surpreender a mim mesmo. Eu sempre fui muito crítico com aquilo que eu faço. E quanto mais o tempo passa, mais forte fica essa autocrítica. E eu agradeço por ela existir, porque graças a ela eu tenho esse desejo insaciável por melhora, por evolução, esse sentimento de que a maioria dos meus vídeos são ruins simplesmente porque hoje eu sou melhor do que eu era na época que eu fiz o vídeo. Mesmo em se tratando de um vídeo de uma semana atrás, tenho orgulho de não ter orgulho do que eu faço. Isso me deixa orgulhoso do meu trabalho, pois graças a isso eu não me acomodo. Eu não paro. Meu maior inimigo é minha própria mente, e se eu surpreendê-la com o meu trabalho, qualquer um pode se surpreender também. É por isso que em 7 meses de 2019 eu fiz mais vídeos dos quais me orgulho do que em todos os outros anos da história do canal inteiros somados. E é por isso que mesmo assim não é o suficiente. Não tá nem perto. É por isso que o próximo mundo vai ficar para 2020. E se precisar eu adio mais ainda. É por isso que Os Viajantes vai voltar só quando eu sentir que estou pronto. É por isso que o meu livro, o qual escrevo desde os 14 anos, ainda não está publicado e não será tão cedo. Porque continuo aqui, trabalhando todos os dias e aprendendo todos os dias, seja com o que faço, seja com o que consumo. O ano de 2018 também foi palco da nossa ramificação do The Walker Center, o The Geek Center, nosso canal secundário que iria além de The Walking Dead e falaria sobre tudo, filmes, jogos, séries e no futuro, quem sabe, ciência e todo tipo de assunto que eu me interessasse. O canal foi criado naquele ano, mas foi só no ano seguinte que começou a ser mais trabalhado, pois no início eu não sabia bem o que fazer, como fazer, pois assim como todos os meus projetos, queria que fosse grande, que cativasse as pessoas. Por isso quebrei muito a cabeça para descobrir como fazer o que eu queria fazer para lá. E ainda estou descobrindo como fazer. Mas a ideia sempre foi clara, sempre foi ter um canal onde eu pudesse falar sobre tudo o que desse da minha telha de uma maneira que cativasse qualquer um. Um jeito mainstream de falar sobre coisas nichadas. Vai ser o canal que vai prevalecer quando The Walking Dead acabar, vai ser o futuro da minha carreira no YouTube e vai ser uma das maneiras de mostrar que eu posso ir além de ser o carinha que falava de The Walking Dead lá em 2000 e tantos e vai ser esquecido quando a série encerrar daqui uns 5 anos. E é aí que chegamos em 2019. Um ano igualmente incrível como todos os outros, porém com tudo elevado ao nível máximo. Nível de dificuldade, de qualidade, de aprendizado, de desafios, de realizações. Seguimos indo para algum lugar. E o The Walker Center segue batendo marcas memoráveis. Nesse ano batemos os 200 mil inscritos. Nesse ano fizemos inúmeros vídeos aos quais me orgulho muito. Nesse ano batemos recordes. Nesse ano tivemos vários vídeos virais e acompanhamos eventos históricos, como por exemplo a despedida de Rick e o fim dos quadrinhos de The Walking Dead, a última edição. Neste ano também tivemos a terceira intro do The Walker Center, a intro mais trabalhosa até então e a que eu julgo ser a melhor. Mano, eu quero só ver como é que eu vou superar ela no que vem. Nesse mesmo ano eu sigo produzindo o próximo mundo com tudo o que eu tenho. E coisas já foram gravadas, definidas e até finalizadas, embora muitas numa pequena escala. E definitivamente estamos indo para algum lugar. Eu tô aqui hoje para celebrar isso, para cravar uma estaca aqui, na marca que vivemos hoje, nos 3 anos do The Walker Center. O seu canal, que tá muito longe de ser um canal exclusivo de The Walking Dead. É um canal sobre sonhos, um canal sobre desafios,
sobre risadas e lágrimas. Um canal de erros e acertos, um canal que mudou a minha vida por completo. Um canal ao qual eu devo tudo. E assim como eu disse no início do vídeo, eu tenho sorte. Chegamos mais longe do que o meu potencial permitia na época. Alguma coisa lá atrás, na criação desse canal, deu muito certo. E não dá pra saber ao certo o que foi. Eu não sei, mas funcionou. E graças a isso, mais de 16 milhões de vezes, alguém clicou no vídeo do moleque esquisito que fala sobre The Walking Dead pra saber o que ele tinha a dizer. Definitivamente estamos indo para algum lugar. E esse vídeo aqui é um registro meu, uma história que estou endereçando aqui no YouTube, para que fique vivo enquanto a humanidade existir, para que daqui a 20 ou 30 anos alguém possa voltar no tempo assistindo isso, quando o The Walker Center tinha só 3 anos de existência e 200 mil inscritos, quando eu só tinha 20 anos de idade, quando o Próximo Mundo era um projeto em andamento e os viajantes ainda nem tinham voltado, quando o meu livro contando a melhor história que eu já criei ainda não tinha lançado, e quando The Geek Center era só um canal secundário de 5.500 inscritos. Esse momento tá registrado aqui e vai ser eternizado enquanto a humanidade sobreviver. Talvez você esteja assistindo isso em 2300 e a gente nem mora mais na Terra. Talvez você nem seja um ser humano, talvez seja outra coisa. Talvez os humanos nem existam mais. Não importa. Nesse momento está registrado. E nesse momento, saiba que o futuro era improvável. Só expectativa. Especulação. Não tem ninguém aí, né?